Salve, salve, aluna e aluno do 9º ano. Quem está aqui na área, tio Aprígio. Mas antes de qualquer movimento, tem aluno aí? Espero que sim. Mas vamos ao que interessa, que é justamente entrar no mundo das ciências da natureza. Produção, por favor, próximo slide. E vou pedir para que você possa projetar para eles aí. Então, aula 4, matéria e energia. Qual é o nosso objeto do conhecimento? Equações químicas. Habilidade esperada, habilidade desejada. Desenvolver o quê? Desenvolver a percepção da lógica do balanceamento dos coeficientes de uma equação química, pelo método das tentativas algébricas, a fim de permitir a compreensão dos cálculos químicos. E essa palavrinha aqui muito fofa, estequiométricos. Então, volta para cá para mim. Então, exatamente isso. O nosso caminhar hoje vai estar intimamente ligado a essa percepção da equação química, a partir do que a gente já construiu na nossa historicidade, da nossa vida pregressa dentro do mundo da química. Por favor, produção, o nosso próximo slide. Então, quando eu paro para analisar aqui, produção, volta para mim aqui. Quando eu paro para analisar aqui essa interpretação dessa equação química, o que seria, na verdade, essa equação química, gente? De uma forma bem pedagógica, bem didática, para ficar mais acessível, mais palatável. É nada mais nada menos do que uma representação matemática de um fenômeno químico, de uma reação química, de um fenômeno que está ocorrendo e que eu posso perceber ele através dos meus sentidos, através desse mundo sensível, mas eu tenho que representar isso matematicamente e faço isso através do quê? Dessa equação química, tá? Então, preste atenção nisso aqui. Então, eu tenho aqui essa interpretação, essa compreensão da equação química. Aí eu coloquei aqui, abre a imagem aí, produção, como você interpreta essa equação. Então, eu tenho aqui a letra A, a letra B, que representa as minhas espécies químicas, né? As minhas moléculas que estão interagindo, que estão se combinando, que estão se relacionando. E aqui o sinal de mais é exatamente isso, essa união, essa relação que está ocorrendo, essa relação que faz com que, a partir desse momento, onde eu tenho aqui os meus produtos, os meus reagentes, que está sendo representado pela letra A e letra B, vai ser levado lá no finalzinho da minha reação química, dessa minha representação dessa equação, lá no meu produto eu vou ter essa nova espécie química, ou seja, eu tinha uma espécie química aqui e passei a ter uma outra espécie química devido a essa relação. E essa setinha justamente ela está indicando o quê? Indicando essa mudança, esse processo que ocorreu dessa mudança, tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O que são reagentes e produtos? E quem são eles? Então, A e B é o meu início, representa o quê? Os meus reagentes. A e B aqui já combinadozinho, agregado, formou, ou seja, uma nova recombinação entre eles. Ou seja, houve aqui essa relação entre A e B lá no meu reagente e lá no finalzinho no meu produto houve um novo rearranjo fazendo gerar uma nova espécie química. Então tudo isso aqui, a nossa aula hoje ela vai estar justamente grafitando, a nossa aula hoje ela vai estar sendo construída, edificada e vai estar, como eu disse, gravitando justamente nessa percepção. Se você sair daqui entendendo isso de forma clara, de forma tranquila, a gente deu passos largos para que você tenha uma emancipação crítica sobre um assunto que é tão relevante da química. Perfeito? Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, para a gente poder ficar mais entendível, para ficar mais compreensível, eu tenho aqui a molécula de água, tá? E tenho aqui a molécula do metano. E tenho também ali a molécula do quê? Do gás carbônico, ou dióxido de carbono. Então vamos entender. Vocês lembram quando a gente estudou, quando você tem início lá o estudo da química, a gente sabe lá o que é matéria. Matéria é uma quantidade justamente de tudo aquilo que tem volume e tudo aquilo que tem massa. Ou seja, tudo aquilo que ocupa espaço e tudo aquilo que tem massa. Então, quando eu entendo essa percepção da matéria, a partir desse olhar, a partir dessa percepção, eu também tenho que entender que a matéria ela é feita de quê? Ela é feita de átomos. Esses átomos são feitos de partículas subatômicas, que são os prótons, os elétrons, né? A eletrosfera, tem lá o núcleo, beleza. Mas aí eu tenho que entender que quando eu tenho um conjunto desses átomos, eu vou ter o que a gente chama de quê? Justamente dessas moléculas. E essas moléculas que vão formar essas espécies químicas, para que a gente possa ter um entendimento melhor, vamos tentar agora entender. Então eu tenho aqui a molécula da água. A molécula da água, eu tenho ali quantos átomos de hidrogênio e tenho quantos átomos de oxigênio.
Por exemplo, o metano, eu tenho quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de carbono? Eu tenho ali a molécula justamente do dióxido de carbono, do gás carbônico. Eu tenho quantos átomos de carbono e quantos átomos de oxigênio. Compreender isso é a coisa mais importante nesse primeiro momento para que a gente possa caminhar de forma consistente, de forma que gere em mim um aprendizado que vai fazer diferença para o meu entendimento. Então, quando eu tenho aqui, então, eu pego aqui a molécula da água, eu tenho ela constituída, essa molécula da água, por 2 átomos de quê? De hidrogênio e 1 de oxigênio. Já quando eu observo aqui a molécula do metano, ele vai ter nada mais nada menos do que 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono. Já o dióxido de carbono eu vou ter nada mais nada menos do que 1 átomo de carbono com 2 de oxigênio. Produção, para o nosso próximo slide. E aí você pode perceber claramente que isso é importante para que a gente possa entender, como eu tinha falado anteriormente para você. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso aonde? Na nossa molécula de água. O total de átomos. Quantos átomos eu tenho que vai constituir essa molécula de água? 3 átomos. Onde eu vou ter 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Um total de 3 átomos. Já quando eu falo no metano, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio com 1 de carbono. No total de quantos átomos, gente? 5 átomos. Então eu posso dizer que a molécula do metano é formada a partir de 5 átomos. 4 que vão ser justamente de hidrogênio e 1 do gás carbono. Desculpa, 1 do carbono. Já quando eu falo do dióxido de carbono, eu vou ter o quê? 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Também 3 átomos. Mas aí quando eu paro para analisar isso aqui, eu tenho o que a gente chama das moléculas que são poliatômicas. Aí fica uma pergunta que não quer calar. Será que a gente só tem moléculas poliatômicas? Eu não vou dar spoiler, porque a gente vai ter um momento que a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso. A gente entender, será que realmente a gente só vai ter átomos que são poliatômicos, que são formados por mais de um tipo de átomo? Essa é a grande questão que a gente já a gente vai poder responder isso. Por favor, o nosso próximo slide. E aí, gente, símbolos importantes. Esses símbolos, gente, e eu vou pedir para a produção voltar aqui para mim, eles vão ter uma relação muito importante para a gente poder interpretar e compreender a reação química, nessa representação matemática dessa reação química, de uma forma que fique mais o quê? Que a gente possa ter mais desenvoltura, que a gente possa ter mais repertório intelectual, para que a gente possa compreender da maneira que deve ser compreendido. Então, quando eu tiver, e aqui se você observar, reações reversíveis, sempre que você tiver essa setinha, que ela vai ter 2 sentidos, um sentido para a direita e um sentido para a esquerda, você está diante de uma reação que você sabe que ela é reversível. Quando você tiver, por exemplo, reações que devem ocorrer em presença de luz, você vai ter esse símbolozinho, que é uma letra grega chamada lambda, tá? E aí você vai ter aqui um outro momento, você vai ter que essa reação química, ela precisa ter a presença de calor. Então você vai ter ali, ó, para ter essa condição, para que essa reação ocorra, tem que ter calor, você vai ter ali um símbolo também grego, delta. Já quando você tiver a formação de um precipitado, você vai ter essa setinha que vai ser para baixo. O precipitado é um sólido, né? Formou um produto sólido lá que é visível para a nossa, né, percepção, para as nossas funções organolépticas, como a gente já falou em outros momentos. Quando tiver a formação de um gás, essa setinha vai ser para cima. Então todas essas informações, gente, ela, de certa forma, ela está nos chamando a atenção. Toda vez que eu tiver uma reação em meio aquoso, né, quando tiver, por exemplo, a dissociação iônica, né, por exemplo, o cloreto de sódio, quando ele vai sofrer um processo de ser dissolvido em água, vai ter essa dissociação, né? Você vai ter justamente essa dissociação iônica na presença de água, ou seja, com a água, você vai ter justamente a formação justamente de uma reação em meio aquoso. Então vai ter essa indicação aqui. Então essas são informações que vão permitir você ter muito mais desenvoltura, ter muito mais propriedade na hora de analisar uma equação química, na hora de você olhar essa reação química que está representado matematicamente. Essa leitura, essa alfabetização e esse letramento matemático também na química é extremamente relevante para a tua capacidade de compreender e interpretar de forma que gere em você, repito, tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Você tem uma emancipação crítica daquilo que você está vislumbrando. Você materializando, tirando do campo somente do abstrato para o campo do concreto, para aquilo que é tangível, para aquilo que é compreensível. Próximo slide, por favor, produção. E aqui, gente,
analisando uma equação química. Vamos analisar essa equação química. Quando eu analiso essa equação química, eu pergunto para vocês, gente. Se você pegar aqui, vocês percebem que tem aquela máxima da lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembra-se que foi o que eu disse? Eu tenho aqui os meus reagentes, eu tenho aqui que a somatória dos meus reagentes tem que ser igual à somatória dos meus produtos. Ou seja, o que eu tenho de reagente, a quantidade, isso num sistema fechado. Eu vou ter que ter a mesma quantidade também aonde dos meus reagentes. Mas quando eu olho para essa equação que está aqui, essa representação matemática dessa reação química, onde eu tenho aqui o gás, lembre-se, essa letrinha aqui, que está em caixa baixa, está representando nada mais nada menos do estado físico que encontra essa espécie química, essa molécula que está aí, no caso aqui, a molécula de hidrogênio, a molécula de oxigênio, que vai formar justamente o H2O, também conhecido como água. Mas a água aqui já no estado líquido. Então aqui, essas representações aqui, é importante também a gente chamar a atenção de vocês, que vocês vão se deparar com essas informações. E aqui eu tenho alguns números que são chamados de índice. Esses índices representam o quê, gente? A quantidade que eu tenho, como a gente já falou anteriormente, a quantidade de quê? A quantidade de átomos que vai ter em uma molécula. Aqui, como vocês estão vendo, eu vou ter 2 átomos de quê? De hidrogênio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Mas se você perceber aqui, do outro lado aqui no meu produto, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mas só tenho apenas 1 átomo de oxigênio. Essa equação ela não está devidamente balanceada. Ela não está atendendo aquela máxima que a gente deve, com certeza, resguardar e que a gente deve preservar. Que é, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O somatório, a quantidade que eu tenho de produto, de reagente, deve ser a mesma quantidade que eu tenho em produto. E como é que eu posso fazer isso? É simples. É só a gente pegar, e aí a gente vai usar o que a gente chama agora de coeficiente estequiométrico, que é colocar justamente um número que quando eu multiplicar, vai fazer com que a quantidade que eu tenho de oxigênio seja a mesma quantidade que eu tenho também de oxigênio lá no meu reagente. Então, produção, por favor, coloque aí o nosso próximo slide. Pronto! E aqui, gente, no ato que eu coloquei aqui, se você perceber aqui, deixa eu voltar para aqui porque vai ficar melhor. No ato quando eu coloquei aqui 2, aqui no meu coeficiente estequiométrico, eu coloquei o quê? Eu tenho 2 moléculas de quê? De H2O. Ou seja, eu tenho aqui 2 moléculas de água, que aí eu faço o quê? 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 2, 2. Então eu passei a ter quanto? 2 moléculas de oxigênio e passei a ter 4 moléculas, desculpa, 2 moléculas não, gente, perdão. Eu passei a ter 2 átomos de oxigênio e passei a ter 4 átomos de hidrogênio. Mas se você percebeu, eu também tive que colocar o número 2 aqui também. Por quê? Eu tive também que multiplicar aqui, tive que também colocar aqui o meu coeficiente estequiométrico. Por quê? Porque eu passei a ter quantos átomos de hidrogênio? Eu passei a ter 4 átomos de hidrogênio. Porque 2 vezes 2, 4. Então, quando eu analiso agora aqui, ó, se você observar aqui, logo aqui em cima, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e tenho 2 átomos de oxigênio. E lembrando que eu passei também a ter, ó, no caso aqui, o meu chamado coeficiente estequiométrico, eu passei a ter justamente 2 moléculas de água. Mas essas 2 moléculas de água, elas vão apresentar 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Tem que ficar muito claro isso, gente. Por favor, produção, nosso próximo slide para a gente enfatizar mais ainda essa informação. E aqui, ó, gente, para ninguém ter dúvida, o 2 aqui, o número 2 que estão aqui na frente, eu chamo isso de coeficiente estequiométrico. É o número de moléculas que eu tenho. Já quando eu pego esse número aqui, 2, que está em caixa baixa, eu vou ter o chamado índice, que é o número de átomos de cada elemento, de cada espécie química. E essa letrinha G aqui, que pode ser, representa, ou pode ser o G, ou pode ser o L, ou pode ser o AQ, está representando o estado, pode ser o próprio S, vai estar representando que está no estado, ou no estado líquido, ou no estado sólido, ou no estado gasoso, ou no estado aquoso. É interessante você ter essas informações porque elas são muito relevantes para que a gente possa compreender de forma saudável, de forma bem construída,
essa reação química, essa representação matemática. E aí, produção, vamos para o nosso próximo slide, tá? Mais uma vez aqui, ó, enfatizando, ó, eu passei a ter nada mais nada menos aqui, ó, quando eu pego somente o hidrogênio, eu passei a ter no meu reagente 4 átomos de hidrogênio e no meu produto 4 átomos de hidrogênio. Já quando eu pego apenas o átomo de oxigênio, eu passei a ter 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de oxigênio lá no meu produto. 2 no meu reagente, 2 no meu produto. 4 no meu reagente, 4 no meu produto. E isso é importante para a gente poder entender que aqui a gente está continuando a atender aquela máxima. A somatória que eu tenho dos meus reagentes tem que ser igual à somatória que eu tenho dos meus produtos. Ou seja, os 4 átomos que eu tenho aqui do meu hidrogênio, com os meus 2 átomos que eu tenho de oxigênio, formou 2 moléculas de água, que vão ter 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Espero que isso fique bem compreendido, gente. Dúvidas? Isso aqui está para você. Todo esse gasto de energia é para que você possa, todo momento que for necessário, reverberar, visitar novamente, voltar novamente essas informações. Porque são informações, gente, que são simples realmente, mas que se a gente não tiver o cuidado de ter toda a atenção, passa despercebido. E manter esse equilíbrio químico, eles são de uma importância muito grande dentro da construção desse saber, dentro da construção desse conhecimento, dentro desse olhar estequiométrico que a gente vai, no decorrer das nossas próximas aulas, aprofundando. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aqui, ó, eu tenho aqui justamente essa nova reação aqui, onde eu tenho aqui o etanol reagindo com oxigênio, formando o dióxido de carbono, o gás carbônico, mais água. E mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês, se vocês perceberem, essa reação química também aqui, ela não está balanceada. A quantidade que eu tenho de reagente não é a mesma quantidade que eu tenho de produto. Então eu tenho que ter isso muito bem construído, muito bem observado. Então tem que ter esse olhar muito crítico para entender e interpretar essa equação, essa representação matemática. Então por quê? Nos meus reagentes eu tenho 2 átomos de quê? De carbono, 6 átomos de hidrogênio e tenho 3 átomos de quê? De oxigênio. Lá no meu produto eu tenho 1 átomo de carbono, já está tendo aí um desacordo aí numérico. Eu tenho de hidrogênio 2. Já a quantidade de oxigênio, se você perceber, é a mesma. Então eu tenho uma diferença da quantidade de carbono do meu reagente é diferente da quantidade de carbono que eu tenho de produto. E a quantidade que eu tenho de hidrogênio no meu reagente é diferente da quantidade que eu tenho de hidrogênio de produto. Então a gente vai precisar fazer o quê? Esse balanceamento. Então vamos tentar fazer isso de uma forma bem suave, bem tranquila. Então vamos primeiro partir pelo carbono. Eu tenho quantos carbono aqui? 2 carbono. Aqui eu só tenho 1 carbono nesse meu índice aqui, para que eu possa fazer com que ele passe a ter 2 átomos de carbono, é só fazer o quê? Eu introduzir no meu coeficiente estequiométrico, colocar o número 2 aqui. Produção, próximo slide, para ficar mais fácil visualizar isso. Pronto, passou até aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Então eu também passei a quanto? Eu tenho 2 carbono, aqui também eu tenho 2 carbono. Tá tranquilo? Tá. Beleza. Produção, abre essa imagem para que esse aluno possa perceber e ver isso. Passei até aqui, ó, 2 átomos de carbono. 1 vezes 2, 2. Beleza, a minha quantidade de carbono tá ok? Tá. Só que se você perceber agora, a quantidade que eu tenho de oxigênio, a quantidade que eu tenho de hidrogênio não tá também batendo, se você considerar aqui. Eu tenho quantos hidrogênio apenas? 2. Mas na minha reação diz que eu tenho quantos hidrogênio? 6. Então, o que é que eu vou precisar colocar aqui com o meu índice estequiométrico? É botar o número 3, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu vou ficar com 6 e vou ficar com 6. Por favor, produção, nosso próximo slide. Perceberam agora? Olha, 2 vezes 3, 6. Então, eu passei também a ter 6 átomos de hidrogênio no meu reagente e 6 átomos de hidrogênio também no meu reagente. Só que tem um problema, Prígio. No ato que eu fiz isso, se você pegar agora a minha quantidade de oxigênio, passou a ficar desbalanceada, não está mais balanceada. Por quê? Lembra-se quantos átomos de hidrogênio eu tenho, de oxigênio eu tenho? Eu tinha 3, ó. E deixei de ter esses 3 átomos de hidrogênio lá no meu produto. Ficou muito superior. Por quê? Se eu pegar aqui não é como se tivesse 1. 1 vezes 3, 3. Né? Desculpa. 1 vezes 3, 3. 3. E se eu pegar aqui 2 vezes 2 vai dar 4. 4 com 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 7. Eu passei a ter 7
átomos de oxigênio. Com esses 7 átomos de oxigênio, minha equação ficou desbalanceada. Mas como é que eu faço então para balancear? É só colocar aqui, ó, o número 3 no meu chamado coeficiente estequiométrico. Por quê? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 com 1, 7. Então eu passei a ter 7 aqui e passei também a ter 7 aqui. Então vou repetir para que ninguém tenha dúvida. Se você observar, eu tenho no meu reagente aqui 3 átomos de oxigênio. Mas aqui eu tenho quanto? 1 vezes 3, 3. Se você pegar 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. E aí o que é que eu precisei fazer? Eu precisei colocar aqui no meu índice estequiométrico 2 vezes 3, 6. 6 com 1, 7. Então ficou 7 aqui, 7 aqui. Passa o próximo slide aí, por favor, produção, porque fica mais visível essa informação. Como eu tinha dito, 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 1 vez 3, 3. 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. E aí ficou o quê? Devidamente balanceada. Abre novamente a imagem aí, por favor, produção, para ficar mais fácil deles visualizar. Perfeito. Gente, deixa eu chamar a atenção de vocês. No primeiro momento, isso aqui é uma questão de prática. Porque, gente, é uma questão que ela é relativamente tranquila no que diz respeito à questão matemática, mas tem hora que essa matemática ela é quase que um trava-língua. Então é bom a gente ter essa percepção de que a capacidade de você estar o tempo todo, de forma clara, treinando, praticando, faz toda a diferença. Então, por favor, produção, nosso próximo slide. E a gente vai para aquele momento que é o chamado você precisa saber. Momento, você precisa saber. Lembra lá daquele comecinho quando eu disse assim, será que a gente só tem apenas espécies moleculares, espécies químicas apenas que são poliatômicas? A gente vai começar a perceber que não. Que são formadas apenas pela combinação de diferentes átomos. E a gente vai começar a perceber que a química, a ciência, ela é sempre uma área do saber que está muito também amarrada às exceções. E é relevante a gente perceber isso. Vamos saber o que é que o momento você precisa saber quer nos falar. Então tá aqui, gente. Eu tenho as chamadas substâncias simples, que a gente já estudou, né? Uma substância, gente, ela pode ser simples ou composta. Mas quando eu digo que a substância é simples, ela estou logo subentendendo que ela é pura, tá? Essa ideia de substância pura, dentro da química, é uma redundância, é um pleonasmo, tá? É como se eu estivesse repetindo, eu já disse isso em outras aulas. Então a gente vai ter o que a gente chama, como está ali, ó, se você perceber, o chamado monoatômico. Então a gente vai ter substâncias ou espécies químicas, espécies moleculares, moléculas, que elas vão ser monoatômicas. Um exemplo disso é o caso que acontece com o gás hélio, ou os gases nobres, que estão aqui representando, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, né? E o radônio. E também tem o quê? Ali no caso, né? Que estão isolados, esses gases nobres, né? E também tem o caso do ferro, do alumínio, que são metais, tá? Se eu pegar aqui a tabela periódica, só para mostrar para vocês, volta para mim aqui, produção. Então os gases nobres estão aqui, ó. Eu posso dizer que eles fazem parte de um grupo que a gente chama de monoatômicos. Por quê, gente? Eles são moléculas que são formadas apenas por um átomo. É isso mesmo que você ouviu. Sério, Aprígio? Sério. São moléculas que são formadas por um único átomo. Eles não são formados por mais de um átomo. Mas eu não podia aqui também deixar de falar para vocês, ó, os diatômicos. Eles são formados por mais de um átomo, só que da mesma... Ó, são moléculas que são formadas por mais de um átomo, só que eu posso dizer, sem nenhum problema, que são formados com o mesmo átomo. São os mesmos, ou seja, uma molécula formada do mesmo átomo. No caso aqui, os diatômicos, o gás oxigênio presente no ar atmosférico, constituído por moléculas formadas cada um por 2 átomos de oxigênio. Ou seja, só são apenas átomos de oxigênio que vão formar justamente o gás oxigênio. E tem um outro exemplo muito conhecido, que é o caso do ozônio, que é um triatômico, que é o gás ozônio e é formado por 3 átomos de oxigênio. Então, o ozônio vai ter um comportamento físico-químico diferente totalmente do oxigênio, simplesmente por essa questão. Não preciso lembrar para vocês a importância que o ozônio tem na famosa camada de ozônio, protegendo a gente dos raios ultravioletas, né, que tem relação íntima com o problema, por exemplo, do câncer de pele. E aí eu vou pedir para a produção justamente ir para o nosso momento agora, para o nosso próximo slide. Então, gente, aqui para finalizar
e simplesmente fortalecer o que a gente já falou, eu tenho então aqui, para concluir, o que é uma equação química? É nada mais nada menos do que uma representação matemática de um fenômeno químico, de uma reação química. Então eu estou aqui diante justamente dessa representação matemática. Aqui eu tenho A e B e 2AB representando o quê? Nada mais nada menos do que espécies químicas, moléculas químicas que estão interagindo e formando novas espécies químicas. Então eu tenho aqui no início, aqui do lado esquerdo, eu tenho o quê? Eu tenho o que a gente chama de reagentes. A e B interagindo são os reagentes que vão formar lá 2AB, que são os meus produtos. Só que se você perceber aqui, por que devemos balancear essas equações? Simplesmente por um fato. Lembra da lei de Lavoisier? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tem essa necessidade de ter esse balanceamento. A quantidade que eu tenho de reagente deve ser a quantidade que eu tenho de produto. Por quê, gente? Porque eu estou diante aqui, subentende, de um sistema fechado, onde não tem nem ganho, nem perda de espécies químicas. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que o quê? Fazer esse balanceamento, que a gente vai fazer já, que vocês sabem. Eu tenho aqui, lembra-se como é que eu tenho aqui, qual é o valor que eu tenho aqui dos meus índices? É como se eu tivesse o número 1 aqui, 1 vezes 2, 2, então eu tenho 2A. 1 vezes 2, 2, então eu tenho 2B. No total eu teria dentro dessa molécula aqui que foi criada, essa espécie química nova que foi criada, eu tenho nada mais nada menos do que 2 átomos de A e 2 átomos de B. Só que aqui no meu reagente eu tenho apenas um átomo de A e um átomo de B. Não está balanceado. E aí, essa equação está balanceada se não faço o balanceamento. O que é que eu preciso para fazer esse balanceamento, gente? É simples. Eu não tenho 2 aqui. Se você pegar aqui, eu não tenho aqui 2 átomos de A e tenho aqui 2 átomos de B. É só colocar aqui o número 2, vou ficar com 2 átomos de A e 2 átomos de B. De forma bem fofinha, de forma bem cuti-cuti. Mostra aí, produção, como é que ficou aí. Então aí, a quantidade que eu tenho justamente dos reagentes é a mesma quantidade que eu tenho de produtos. Ou seja, nessa molécula aqui eu tenho 2 átomos de A, nessa molécula B aqui eu tenho também 2 átomos de B. E, consequentemente, lá no meu produto, eu tenho justamente a mesmíssima quantidade que eu tenho lá no meu reagente, atendendo a máxima do quê? Da conservação de massa. O somatório dos meus reagentes tem que ser igual ao somatório do meu produto. Então você vê como esse assunto de hoje tem uma íntima relação com o que a gente viu na última aula. Por favor, produção, vamos para nossas referências. E eu vou pedir para a produção ir para o nosso finalzinho. E aí eu vou, mais uma vez, pedir licença para justamente pedir para que vocês possam justamente agregar valor a tudo isso que foi falado hoje aqui. E lembre-se, todo esse movimento, todo esse gasto de energia é para vocês, gente. Não deixem de estar o tempo todo se questionando e se inquietando, porque aprender é isso, gente. A gente está sempre inquieto, sempre querendo ter mais e mais. E aí, deixando aquela frasezinha básica que vocês com certeza já conhecem. Como diria Miguel de Cervantes, não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Um abração para todos. Tchau, tchau.